Salve, salve, meus amigos aqui da Rádio Sensorial FM, do programa Caminhos da Evolução. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras e microfone. Para quem está na rádio é só microfone, mas para quem nos segue no YouTube está vendo a nossa imagem. A gente vai ter um papo sobre a nossa tão querida, judiada Umbanda, para a sua espiritualidade, para as suas energias. E mais uma vez eu tenho o prazer, a honra e a grandíssima satisfação de estar recebendo aqui meu amadíssimo irmão, uma pessoa que eu tenho uma admiração como pessoa, como profissional, como dirigente espiritual, meu amigo pai Luiz Fernando Barros, a quem eu já peço a bênção e agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui de novo, pai. Meu querido pai, Oxalá nos abençoe, sua bênção também. Saiba que é sempre um prazer estarmos juntos aqui no Caminhos da Evolução e vamos dialogar, vamos crescer, vamos aprender uns com os outros. Que isso que importa, né, pai? Eu acho que o que a Umbanda tanto precisa é de diálogo, é de troca de experiências, é dessa visão mais abrangente. Apesar do tema do programa não ser esse, pai, eu quero saber o seguinte. Na semana passada, aqui no programa, eu falei sobre a passagem do Papa Francisco. Como é que o amigo viu esse papado em específico do nosso irmão argentino? O Papa Francisco, quem nos acompanha nos nossos cursos, nas nossas palestras, sabe que nós sempre o tivemos como um ser humano na acepção da palavra e um ser espiritual também, porque ele eu não digo que ele era, mas eu digo que ele é diferenciado, né? Com certeza absoluta, é um ser de absoluta luz. Acho que a questão religiosidade, a sua magnitude como ser espiritual transcende a questão religiosa. Então, acho que o Papa Francisco ele nos deixa um legado maravilhoso, diálogo interreligioso, de respeito, de solidariedade, de fraternidade com aqueles que necessitam. E, principalmente, sabe que eu hoje conversava sobre isso com minha esposa, mãe Flávia Barros, a quem eu peço a sua bênção. Pedimos. Isso, a nossa mãe aqui do Templo Estrela do Oriente. E como nós temos, graças a Deus, muitos amigos, não só dentro das nossas tradições afro, Umbanda e Candomblé, mas também de outras religiões, o Templo Estrela do Oriente faz parte da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa aqui do Rio de Janeiro. Uma coisa ficou muito latente, muito clara para mim. Acho que a figura do Papa, como eu acabei de dizer, transcende o aspecto religioso, porque nós vimos praticamente todos, abre aspas, todos os verdadeiros religiosos sentindo essa ausência física do Papa, né? E transmitindo as condolências para os irmãos católicos. Eu acho que ele conseguiu, com a grande figura espiritual que ele é e continuará sendo, ele conseguiu, com certeza, transmitir essa mensagem de convergência, de fraternidade que o astral superior deseja de todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. O que não quer dizer que, como muitos defendem, a Umbanda venha precisar de um Papa, né? Ou de um Pai de Santo Supremo. Na verdade, é uma outra abordagem, né? Porque a Umbanda, ela caminha com cada uma das escolas umbandistas, nós temos um Papa ali dentro, por assim dizer, né? Fazendo uma analogia. Né? Exatamente como eu falei. Exatamente. Então, nós temos já grandes lideranças e cada uma seguindo a sua vertente, não que no cristianismo, guardadas as devidas proporções, não fosse da mesma maneira, né? Porque a gente sabe que desde lá de Lutero, né,
que o próprio cristianismo ele se fragmentou também, né? Então, acho que isso é algo natural, né? É absolutamente natural, trazendo mais uma vez aqui para dentro das nossas escolas, cada segmento umbandista transmitindo as orientações dadas por suas entidades dirigentes, e a partir daí, nas formas nós somos diferentes, mas na essência nós somos iguais, isso é o que importa. Sem dúvida alguma, sem dúvida. O Jorge Bergoglio, não o Papa Francisco, mas o Jorge Bergoglio, ele teve agora nos anos finais de sua vida muito adoentado, né? Ele ficou visivelmente abalado por pneumonia, por uma bronquite, sofria também, assim como eu, dos ossos, dos joelhos, tanto que começou a andar com cadeira de rodas, não somente pela questão pulmonar, mas também, segundo diziam, diz que ele sofria de dores horríveis nos joelhos. Aí já entrando um pouco no que a gente havia falado de comentar no dia de hoje. O ser religioso, o médium, porque não vamos negar, o Papa Francisco, o Jorge Bergoglio também era um médium, um excelente médium, que ele tinha que receber as canalizações da forma dele. Está mais sujeito a doenças do que outros ou não? Nós temos que nos cuidar tanto quanto qualquer outro ser humano. Eu acho que nós precisamos nos cuidar como qualquer outro ser humano, né? Porque, na verdade, nós estamos seres humanos, mas nós fomos, somos e seremos sempre seres espirituais, né? E como seres espirituais, vamos dizer assim, os benesses que a espiritualidade nos proporciona, ela nos dá um corpo físico para que nós possamos, então, desenvolver a nossa jornada terrena e refazer as lições que não fizemos em vidas pretéritas, né? Só que a realidade, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? É como se a gente fosse para um imóvel, né? A gente aluga um imóvel. Só que a gente chega no imóvel, a gente começa a ver que uma lâmpada quebrou, uma tomada da parede tá estragada também, um móvel, o cupim roeu, e assim sucessivamente. O imóvel vai se deteriorando aos poucos e a gente não faz praticamente nada para reverter essa situação, né? É uma coisinha pequenininha, deixa para lá, né? Vai deixando para lá. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Aquele imóvel vai estar parecendo um castelo mal assombrado. Então, a gente não vai conseguir mais ficar ali dentro e a gente vai procurar um outro imóvel para morar. Da mesma maneira, é o invólucro carnal, que é o imóvel do espírito, né? A gente não cuida como deveria, nós não somos bons administradores desse imóvel carnal que é o nosso corpo físico, convenhamos, né? Estamos falando em termos de maioria. Então a gente não cuida, chega num determinado momento que o espírito olha para aquele imóvel e diz assim, olha, não dá mais para eu morar aqui, eu preciso continuar a minha jornada, então eu vou me mudar para outro corpo e a partir dali, então, aquele corpo físico, ele vai embora. Se a gente parar e pensar, né, pai, nós somos um pouco autossuicidas, né? Diários, inclusive, né? Então, a gente precisa realmente botar a mão na consciência e ver até onde nós precisamos melhorar, né, nesse aspecto. A doença é uma coisa engraçada, né? A doença é compreendida como uma enfermidade de algum órgão ou de alguma situação, que existem vários tipos de doenças. Vivendo nesse mundo que a gente está, um mundo cada vez mais poluído, consumindo cada vez mais porcaria, e digo porcarias tanto do ar que a gente respira, que na verdade é complicadíssimo, a água que a gente bebe, que de pura, de cristalina, não tem quase nada, alimentos processados.
A gente tem muita escolha, a gente tem muita escolha em não ficar doente? Então, meu pai, na realidade, eu cada vez me convenço mais que não existem doenças, mas sim doentes. Doentes, A exato. partir de uma fragilidade nossa, como a gente acabou de falar, né? A partir do momento que nós não zelamos pela nossa saúde física, mental e espiritual, né? Acho muito que o ser humano ele adoece a partir do momento que ele não cuida da sua saúde espiritual. O ser humano ele vem para cá, ele pensa que ele pode fazer tudo, que ele tem o livre-arbítrio para fazer tudo, né? Então ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para o lazer, ele tem tempo para o shopping, ele tem tempo para tudo. Agora, quando você fala em cuidar de parte espiritual, não, isso aí é muita responsabilidade, não sei o que e tal. Então, você deixa de lado a parte espiritual, a partir dali, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque, na verdade, a espiritualidade ela vai nos mandando diariamente avisos sutis, de forma bem sutil. E, em função do materialismo exacerbado que a gente vive, aquilo vai passando despercebido. Só que tudo tem um limite. Vai chegar um momento que a espiritualidade vai te mandar um aviso mais direto, dizer assim, olha só, isso aqui, porque a doença, vamos assim dizer, no doente, ela nada mais é do que inicialmente um sinal de alerta de que alguma coisa ali não está bem, não está sendo bem administrada, né? Então, eu quero, para início de conversa, deixar bem claro que o que eu estou falando é para eu ouvir também, entendeu? Todos. Entendeu? Não vamos nos evadir das nossas responsabilidades, entendeu? Se olhar aqui para baixo para o meu airbag, a gente já vê que o negócio não é brincadeira. É verdade. E aí tem aquela coisa, já que o amigo citou isso, eu queria realmente comentar. Doença física, doença mental, e aí podemos dividir essa mental entre o mental, o emocional e o psicológico, são diferentes, mas estão dentro desse campo de doença mental, e a doença espiritual. Tem uma progressão entre elas, ou a doença pode surgir inicialmente em qualquer campo? Olha, surgiu uma doença física, mas eu me abati muito, eu não cuidei, eu fiquei abatido, ela virou mental e virou espiritual. Ela começou no espiritual e virou material. Ela começou no mental, uma doença emocional, por causa de um trauma psicológico e acabou ficando físico também. Tem um ciclo da doença ou ela começa em qualquer um e pode afetar os outros nossos campos e corpos? Eu diria o seguinte, meu pai, aí já não sou nem eu que estou falando, a própria medicina nos traz que as doenças hereditárias, elas estão num patamar percentual muito pequeno, né? Ou seja, que a maioria do que nós sentimos hoje vamos falar na nossa linguagem, é da encarnação atual. Não tem a desculpa que o bisavô comeu muito açúcar, por isso que estou diabético. Né? Do bisavô é uma tendência, tendência. Exato. Então, isso é importante a gente começar a dizer. Agora, eu sempre vou ter, junto a tudo isso, o olhar espiritual, porque o ser humano, ele é corpo físico, ele é o sistema mental e ele é o sistema espiritual. Só que dos três, o que primeiro veio a existir foi o sistema espiritual. Sim, sim. Então, a partir do espiritual, o espiritual chega na nossa mente, que é o primeiro local que chega. Tudo aquilo que a mente não consegue equacionar, tá certo? Aí sim, isso vem ou
permanecendo na mente com questões psicológicas ou até psiquiátricas, ou vem para o restante do organismo, aí sim a coisa se materializa de uma forma bem específica. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, entendeu? E aí, obviamente, as consequências vão chegando e nós precisamos, mais uma vez falando, entender que, num primeiro momento, é um sinal de alerta. E está aí até o tema que a gente sugere para hoje. O sinal de alerta, ele chega. Sim. A partir dali, se você não passa para o ativismo, você não passa para tomar as providências necessárias, as coisas vão se desdobrando e muitas vezes a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Verdade. É porque, inclusive, o alerta e todas as doenças em todos esses campos ou corpos, como o amigo falou, vêm precedidos de alertas. Por exemplo, a febre, no campo material, a febre não é uma doença. A febre é um alerta de que, olha, tem uma inflamação, tem alguma coisa no seu corpo aí que não está legal. A dor não é uma doença. A dor também é um alerta. Opa, tá me doendo o joelho. O que será que aconteceu? Estou com uma dor aqui como dizia minha avó, nos quartos. O que tá acontecendo? Estou com uma dor na coluna. Sua postura não está boa. Toda doença vem com alerta antes. A própria doença espiritual, quer dizer, se você afinar um pouco mais a conexão com seus guias, mentores e guardiões, você vai ver que eles deram alerta, olha, fica um pouco mais em casa, sabe, para de cometer esses excessos. Eles vêm nos alertando, ou seja, nós é que não damos ouvido nem ao próprio corpo, muito menos à mente, muito menos ao campo espiritual. E aí depois a gente chega no terreiro e fala, preciso de cura. Aí é fácil, né? É verdade, meu pai, com certeza absoluta, né? E, assim, a gente sabe que, até outro dia desse eu estava comentando aqui, eu vi uma entidade dizer que os ensinamentos passados dentro de um terreiro duram 30 metros. Aí eu achei aquilo estranho. Como assim 30 metros? Eu sou chato, né? Fui lá, fui perguntar. Então a entidade explicou, olha, porque a gente fala aqui para vocês, do portão do terreiro para fora só dura 30 metros, que a partir dali você já não se lembra de mais nada do que nós falamos. Então isso é uma realidade e a gente precisa estar atento a esses sinais de alerta, porque isso, indiscutivelmente, é a espiritualidade falando conosco. E já se sabe, isso é muito importante, já se sabe que durante o dia está cada vez mais, dito por eles, pelo mundo espiritual, durante o dia está cada vez mais difícil deles se comunicarem conosco, que nós estamos vivendo, se o mundo já estava bastante conturbado, com esse advento das mídias sociais, aí acabou. Coisa, entendeu? Nós ficamos praticamente incomunicáveis, meu pai. E aí, sim, aí a gente pergunta, tá, mas como é que vocês fazem para se comunicar conosco? Porque essa comunicação, ela é parte do processo. Então, eles disseram o seguinte, que agora eles estão tendo que se comunicar conosco com maior ênfase à noite. Sim. Eu não sei, o meu querido pai, nem os irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo, mas eu confesso que eu tenho dormido cada vez menos. São dois. E em termos de qualidade, eu até vou preferir me abster de falar. Me abster de falar. E isso, o fato de você não ter um sono tranquilo, um sono reparador, isso já é uma das principais razões de uma série de enfermidades. Tá. Entendeu? Porque você não tendo esse sono reparador, o teu corpo no dia seguinte ele se encontra sempre cansado, e aí, meu irmão, as coisas se desdobram com certeza absoluta, entendeu? E uma outra coisa que tem acontecido bastante comigo, o primeiro momento é, não, vamos lutar contra isso. Durante o dia vem aquele sono
impossível de ser combatido. Você tá ali trabalhando, está fazendo alguma coisa no computador, a gente trabalha muito no computador, né? De repente vem aquele sono, você fala, meu Deus do céu, eu vou lá, tomo um café, ando, jogo uma água na cara, mas vem de vez em quando um sono, e outro dia me chamaram. Isso às vezes são eles que precisam se comunicar conosco e sabem que acordados com essa coisa de mídias sociais e tudo, eles não conseguem. Mas é um recado que precisa ser dado, então eu falo, vai lá e dá uma, sabe, vou tirar uma sonequinha, quando a gente pode, né, tirar uma sonequinha de, nem que seja 15 minutos, mas para eles isso é necessário. Olha a que ponto estamos chegando. É verdade, e eu até complementando essas palavras valiosíssimas que o senhor acabou de proferir, eu diria que, no meu caso particular, eu não posso, de forma nenhuma, ceder a esse sono super reparador da parte da tarde, não posso ceder. Seria ótimo, né? Seria ótimo, que se eu puder ceder, mas eu não posso, não é porque eu muitas vezes não dê para parar uma meia horinha, uma horinha, não é isso não. É porque se eu dormir na parte da tarde, aí à noite, meu amigo, acabou. Aí que não vai mesmo, né? Aí é que não vai mesmo, entendeu? Então, nós estamos realmente passando por momentos assim desafiadores, e eu queria transmitir uma parte que eu li numa obra que eu tive o grato prazer de ler 2 vezes, que foi Exu, o Grande Arcano, do nosso inesquecível Mate Silva, do nosso querido Rivas Neto, e ele ali foi mediunizado através o que chama lá no livro de Exu Senhor. Eu vim descobrir depois que era o Exu das 7 encruzilhadas. Então, ali nessa obra, uma parte que o Exu Senhor diz que isso, olha, me parece que a primeira edição desse livro foi lá pela década de 70, uma coisa assim, dizendo que chegaria o tempo em que a humanidade ia se deparar com várias enfermidades sobre as quais a medicina terrena saberia muito pouco. E isso nós estamos vivendo, com certeza, sim. Né? Vários tipos de doenças, e então, é claro, e a gente não tem a menor dúvida de que tudo isso tem como causa principal, né, essa forma nociva como o ser humano está destruindo o meio ambiente. Isso, obviamente, tem consequências muito complicadas, muito mesmo. E por meio ambiente, entenda-se tudo, né? O meio ambiente, esse que nós olhamos pela janela, o meio ambiente interno, e com consequências, inclusive, no meio ambiente multidimensional, espiritual, que eu também já conversando com algumas entidades, elas falaram, vocês não sabem o que a degradação física afeta o plano espiritual. Eles assim, porque assim, nós dependemos muito da energia do planeta, a energia de Gaia, a energia dos vegetais, a energia das relações, para que o plano espiritual também seja sadio. Assim, vocês degradando o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal, o mundo hominal, vocês se degradando as relações, vocês nos afetam aqui do nosso lado. Eu não tenho qualquer dúvida disso, Agora, o que me deixa assim, bastante apreensivo, meu pai, é que tudo isso vai precisar ter um limite. Né? E quando será esse limite? Né? Eu tenho realmente muitas preocupações em relação a isso. Nós já passamos por guerras, a última agora foi a guerra do coronavírus, e quando a gente imagina, né, que a humanidade vai parar, vai refletir, vai fazer, vai acontecer, assim, a gente não enxerga uma luz no fim do túnel, a não ser quando a gente realmente está ouvindo o que a espiritualidade tem para nos dizer, e eles sempre pedem para a gente confiar, né?
nas mãos do Criador, porque a gente não pode admitir, né, meu pai? E isso de vez em quando a gente conversa aqui no Templo Estrela do Oriente, a gente não pode admitir que um planeta dessa magnitude, que foi criado pelas mãos de Zambi, né, ele possa um dia vir a se extinguir em função da raça humana. Eu não posso acreditar numa questão dessa. Eu não posso acreditar. Eu acho que realmente vai chegar um ponto em que, como já aconteceu, inclusive, em outras épocas, quem estuda Atlântida, quem estuda outros continentes que já naufragaram, exatamente, vão ver que realmente houveram, naqueles momentos que a humanidade realmente saía do seu eixo, sempre vinha a mão da espiritualidade para que esses mesmos humanos pudessem voltar para a sua caminhada, para o propósito que foi nos colocar aqui, até porque todos somos capelinos, não é verdade? Então... aí é como, eu lembro de duas citações, uma que eu li ainda muito, muito jovem, que dizem que quando perguntaram a Einstein quais seriam as armas da Terceira Guerra Mundial, ele falou assim: não tenho a menor ideia, mas da Quarta Guerra Mundial eu não tenho dúvida de que serão machadinhos de pedra. Eu achei aquilo de uma grandeza, de um alerta tão profundo. Então, assim, olha, cuidado com o que vocês vão fazer. Em compensação, a quem eu chamo de, talvez, o meu melhor amigo, com todo respeito, que é o senhor Exu Capa Preta do Destino, a quem eu tenho a honra de servir como aparelho mediúnico, uma vez ele falou: sabe aquela frase que vocês dizem, que o ser humano ainda vai destruir o planeta? É uma mentira deslavada. Vocês não têm capacidade para isso. E nisso eu creio 100%, não tenho a menor dúvida, exatamente o que eu estou acabando de lhe dizer. Não é possível, não é possível. Eu aprendi durante esse meu, vamos dizer assim, os poucos anos que a gente está dentro da Umbanda, que todos nós, criaturas viventes, seja que tipo de criatura for, nós somos submissos a uma parte espiritual. Se somos submissos, eu não tenho a menor dúvida de que tudo terá um momento onde isso vai ter que haver uma grande modificação, porque não é possível. Não é possível, meu pai. Não tem como. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa casa de extrema luz, o Templo Estrela do Oriente, vocês têm giras específicas de cura? Então, quando esse tipo de gira foi proposto pela parte espiritual aqui para o Templo Estrela do Oriente, uma das primeiras questões que nos foi colocada por eles é que nós não deveríamos chamar essas giras de giras de cura. Seria um próximo questionamento meu, mas por favor, eu acho ótimo isso. Exatamente. Por quê? Porque eles disseram o seguinte: vocês não vão poder prometer aquilo que muitas vezes vocês poderão não entregar. Porque a cura é algo muito relativo para você falar. Se você tiver um pensamento macro, você vai até imaginar que a cura não é desta dimensão, a cura definitiva. Porque se estamos encarnados, é porque somos doentes, de alguma forma. Porque se não estivéssemos doentes, não estaríamos encarnados. Né? Agora, respondendo à sua pergunta, sim, nós temos aqui a sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Ela acontece todo primeiro sábado de cada mês, a partir das 18 horas, aqui no Templo Estrela do Oriente. E eu quero te dar um depoimento que, independente das outras falanges que aqui trabalham, incorporadas, serem tão importantes quanto, mas é um trabalho espiritual tão diferenciado
que para nós que trabalhamos na corrente mediúnica, para o senhor ter uma noção, as outras falanges, até o final do dia, depois da desincorporação, de uma forma ou de outra, a gente fica bem. Agora, em se tratando da falange do povo do Oriente, essa sessão de tratamento espiritual, a grande maioria dos médiuns, você pode conversar com cada um daqui, no dia seguinte ainda está sentindo os efeitos dessa desafiadora sessão de tratamento espiritual. Mas isso tem um porquê. Porque por se tratar, né, de uma falange que trabalha esse tratamento espiritual, não só do corpo físico, como até do corpo espiritual, você olha para a assistência, para o semblante das pessoas, você vai reparar que muitos ali estão chegando no terreiro como a sua última chance. Já foram em qualquer lugar, já passaram por médicos, exames, alguns já foram até desiludidos, falaram, olha, infelizmente... Enganados pela medicina, entendeu? E, claro, que cada caso é um caso, nós não vamos, obviamente, prometer nada, mas houveram casos, sim, de pessoas chegarem com enfermidades gravíssimas, tais como câncer, entre outras, e essas pessoas conseguiram, sim, se tratar e ficarem exatamente bem, ficarem equilibradas, inclusive até médiuns do próprio Templo Estrela do Oriente, entendeu? Agora, também houveram outras que, isso é de fundamental importância, meu pai, falar. Nós ainda conversamos sobre isso na segunda-feira passada no programa Umbanda em Debate, quando nos perguntaram sobre essa questão de quando a pessoa está num estado assim bastante grave, sobre nós ficarmos fazendo correntes de orações por aquela pessoa, se isso ajuda ou se atrapalha. Então, cada caso é um caso, mas existem casos onde você faz tantas correntes de oração, de tratamento e tal, que aquilo ali muitas vezes, não quero dizer que seja, mas pode soar até como uma forma de um egoísmo da nossa parte, querendo que a pessoa se mantenha neste plano. E aí nós orientamos no seguinte sentido, se a pessoa está enferma, o que nós deveríamos fazer, é claro que isso não há necessidade, que a espiritualidade sabe muito mais, costumo dizer que a espiritualidade enxerga mais com um olho do que a gente com 3, né? Não é verdade? Mas o ideal seria que nós tivéssemos a iniciativa de pedir ao astral superior para que aquela pessoa, se for para ela ficar bem, que ela ficasse aqui, mas se não for o caso, que ela pudesse seguir o caminho dela. Então isso é muito importante. E aí quando acontece isso, repare, muitas vezes, a pessoa tem uma melhora assim, repentina, e parece que naquele momento as pessoas se desarmam em relação à corrente de orações e logo depois ela segue o caminho dela e vai para o... Que inclusive foi o que aconteceu com o Papa Francisco. Sim. Foi o que aconteceu com o Papa Francisco. Que ele chegou num momento que a coisa começou a ficar grave, então o mundo todo rezando por ele, de uma hora para outra ele teve uma melhora repentina, tanto é que ele saiu, fez lá fez um tchauzinho lá para todo mundo. Tchau pro pessoal e tal. Mal o pessoal, como é que se diz, saiu né? Do sentido de sentinela, de ficar ali em cima e tal, papapá. Aí o astral superior deve ter dito, bom, então agora que o pessoal relaxou, deixa eu trazer, porque a hora dele chegou, entendeu? Já estava fazendo um pouquinho até de hora extra, quem sabe? Exatamente, bem por aí, meu pai, bem por aí. E é engraçado o amigo ter citado aqui no Caminhos da Evolução, também a mesma coisa. Apesar de que o nosso Pena Branca, ele sempre fala assim, toda gira é uma gira de cura. Não existe gira que não seja uma gira de cura. Perfeito.
vocês querem ter um momento específico de tratamento? Eles também não gostam que chamemos de cura. Ele falou assim, você não pode prometer uma coisa que... E assim, fora o fato de que o conceito de cura é muito mais amplo, como o amigo falou, do que se espera. Assim, mas toda gira é uma gira de cura. Não tem como. Não, a cura pode ser na palavra, a cura pode ser um abraço, a cura pode ser uma inspiração para um caminho diferente. E muitas vezes, e sempre fala assim, nunca se esqueçam de falar, não abandone o tratamento médico terreno. Mantém. Mas aí chega aquele irmão que fala assim, eu já tentei tudo. Eu já fui em tudo quanto é médico, já gastei o que eu tinha que gastar e todos os médicos me desenganaram. E como que vocês vêm falar para eu continuar o tratamento terreno? E aí o que nós costumamos dizer é o seguinte, quem sabe você não esteja com essa... Não, e vamos chamar de negatividade, apesar de que não é exatamente o termo, mas bloqueando que o médico certo chegue. Então, às vezes, deitar uma pessoa numa maca, aplicar um passe, quebra certas barreiras para que aquele exame que não estava apontando nada possa vir a apontar exatamente o motivo da doença. Que às vezes existem bloqueios energéticos. E aí você faz exame de sangue, pode fazer ultrassonografia, ressonância, pode fazer o que você quiser. Não aparece que existe um bloqueio energético. O tratamento espiritual, ou o tratamento de cura, apesar de não ser, vamos chamá-lo assim, quebra essa barreira. E aí faz com que os exames apontem, ou faz com que o médico tenha... Quantas vezes eu tenho isso, pai? Eu vejo. Tá ali tratando a pessoa, mas eu olho, você vê em volta sempre e fala, mas cadê o povo de cura? Cadê o povo do Oriente aqui? Cadê os caboclos de cura? Não estão aqui. E eu falo, mas onde estão? Eles estão lá no médico. Eles foram inspirar o médico daquela pessoa para que pedisse, olha, em vez de pedir o exame de vitamina B, peça o exame de vitamina C. E aí, 2 semanas depois, a pessoa volta e fala, você não sabe, depois que eu passei aqui, voltei no médico, ele pediu uma série de exames, refiz os exames, descobriu, olha, eu tenho uma infecção no pâncreas. Quantas vezes? Ou seja, a cura, ela é muito, o sentido da gira de tratamento, ele é muito mais amplo do que a gente mesmo pode imaginar. Perfeito, meu pai. É muito, muito, muito interessante o que o senhor traz, porque uma das características importantes da espiritualidade, é claro que, mais particularmente da Falange do Povo do Oriente, porque é a especialidade, obviamente, mas todas as outras falanges, indiscutivelmente, também fazem o tratamento espiritual. Exatamente intuir a medicina terrena nos milhões de procedimentos que são realizados diuturnamente nesse planeta. E nós sabemos, principalmente aqui no nosso país, que nós estamos vivendo, não que isso seja um demérito à categoria, de forma nenhuma, mas nós estamos vivendo um momento muito desafiador em relação a profissionais da medicina. Muito desafiador. Para você conseguir encontrar um médico que... Porque, veja bem, o tratamento médico, o princípio básico dessa relação é que possa haver uma química. Ou seja, você olhar para o médico e você ter a confiança no que ele está fazendo com você. Sim. Porque se essa química não rolar, eu acredito com certeza que as coisas não vão caminhar. Agora, é fundamental o que o senhor falou com relação a essa questão do tratamento espiritual, porque o tratamento espiritual, em determinado momento, para determinados assistidos, e cada caso é um caso, obviamente, a gente não pode botar tudo no liquidificador e bater, obviamente que não. Mas a ideia é que o tratamento espiritual, seja ele com elementos, seja ele com mensagens, não importa, que aquilo ali vá, de alguma forma, não só encorajando aquele que está sendo tratado, como também diluindo
eventuais bloqueios que possam exatamente estar interferindo no próprio tratamento, porque a gente sabe que a gente hoje chega lá na frente do profissional de saúde, com raras exceções, e a gente escuta muito aquilo do é virose. Esse virose, então, meu Deus do céu, é uma coisa... Virou a cachaçinha do médico, a virose, né? Não, todo mundo tem uma virose. E na virose você bota tudo dentro do saco que você está sentindo e tem aquilo ali como uma resposta. Quer dizer, é muito difícil, entendeu? Então, acho que a gente precisa, com certeza absoluta, trabalhar a saúde preventiva. Eu acho que isso é que é o grande diferencial para que a gente possa preservar esse nosso invólucro carnal, é a gente trabalhar essa questão de forma que a gente possa ter saúde, porque a gente sempre fala, desencarnar, todos nós vamos um dia. A questão é que, enquanto a gente estiver aqui nesse plano, o ideal é que a gente possa ter um mínimo de qualidade de vida. E isso passa necessariamente, né, pela saúde mental. Atenção, que Hermes Trismegisto já dizia 2.500 anos antes de Cristo, lá no Egito Antigo. A mente é o todo, o universo é mental. Então, tudo vem da mente. Na nossa mente, nós temos Deus e temos o diabo. O que a gente vai, vamos dizer assim, servir, vai ficar de acordo com as nossas escolhas. Tá certo? Então, tudo começa pela mente. A partir daí, a gente procurar ter uma alimentação não só orgânica saudável, como uma alimentação espiritual também saudável. Que o grande problema do ser humano é que ele pensa que ele só precisa se alimentar para o orgânico, mas ele esquece que ele precisa da alimentação espiritual também. Claro. E aí isso transcende religiões, tradições, filosofias, entendeu? Você pega você não é um bandista, pega o seu evangelho no lar, vai ler, daqui a pouco seu filho vai querer saber o que você está fazendo ali, ele vai sentar do seu lado, a sua esposa vai sentar do seu lado também, daqui a pouco você está fazendo um evangelho no lar. Você não quer o evangelho segundo o Espiritismo, você tem outras formas, por exemplo, fica aqui o registro, Mereça Ser Feliz, da editora Dufour, foi recebida mediunicamente por Vanderlei Oliveira. Mereça Ser Feliz, um livro de capa amarela, muito importante para as questões de relacionamento humano. Esse é o nosso segundo maior desafio e que atrapalha a nossa saúde mental. Sim. Nós precisamos primeiro, meu pai, nos autoconhecer. Quando a gente busca o nosso autoconhecimento, aí sim, que é o primeiro desafio, aí a gente consegue realizar o segundo desafio, que é exatamente a relação humana. A relação humana ela só é difícil porque nós não ainda conseguimos nos conhecer. Depois disso, aí sim, no organismo, alimentação saudável, exercícios físicos, é fundamental que a gente saia do sedentarismo, é de fundamental importância, isso é bom para o corpo, isso é bom para a mente, entendeu? Fazer o que meu médico me recomenda, no máximo 30 minutinhos por dia. O dia tem 24 horas, a pessoa tira 30 minutinhos, vai dar uma caminhada, ou vai fazer uma natação, ou seja... Já que não dorme à noite mesmo, meu pai? Já que você não dorme à noite mesmo, sai umas 3 horas da manhã para dar uma caminhada. Não é verdade? Exatamente. Então, eu acho que por aí a gente vai estar trabalhando a saúde de forma preventiva, evitando, com certeza, muitas complicações futuras, né, meu pai? Diante de tudo isso, cometendo os chamados pecados não relacionados nos 10 mandamentos, mas só
cometendo os pecados da gula, apesar de que é um pecado que está lá nos 10 mandamentos. Vai. Mas assim, o pecado do não se relacionar, o pecado do não ser feliz, o pecado do não se olhar, não cuidar do corpo físico e das relações, seria um pecado? Não deixa de ser. O nome pecado, né, é algo para a gente refletir, exatamente, é para a gente refletir. Eu acho que é uma conduta inadequada. Por quê? Porque a gente precisa entender que, como nós falamos, né, tudo isso nós vamos necessitar. E a maioridade, né, que seria lá a terceira fase da nossa vida, depois da infância, depois da fase adulta, essa maioridade ela vai chegar para todo mundo, se a gente, veja bem, se a gente não ficar pela metade do caminho, naturalmente. Né? Tem isso também. Mas se vai chegar, nós precisamos saber de que forma nós queremos chegar nessa maioridade. Nós só temos 2 caminhos, não temos 3, nem 4, nem 5, apenas 2. Ou a gente vai chegar com saúde física, mental e espiritual, ou a gente vai chegar com bastante tormentas dentro dessas 3 realidades. E aí a gente precisa entender que a nossa vida, a nossa jornada mediúnica, ela é feita de escolhas. Né? Nós temos o livre-arbítrio para decidir o que a gente vai fazer hoje, mas sabendo que nós vamos daqui a pouco nos tornar reféns dessas escolhas que a gente tomou hoje, entendeu? Então, eu acho que perder 30 minutinhos por dia e comer de forma saudável é um mínimo que a gente poderia fazer para poder ainda ficar num terreiro de Umbanda até lá os 100 anos de idade. Pelo amor. Meu amigo, já várias vezes me perguntaram, quem é o orixá da cura? Qual orixá que eu peço cura? Eu peço para Oxóssi, seria o orixá das folhas, tendo em vista já que todos os remédios advêm da natureza, Pai Oxóssi, que cuida do universo vegetal. Seria Pai Obaluaê, da transmutação. Seria Pai Omulu, seria aquele que encerra a doença. Então eu peço que se encerre a doença, que se instale a saúde. E eu costumo responder a mesma coisa que eu respondo para quando me perguntam qual é o orixá do amor, qual é o orixá da fé. Eu falei, qual não é o orixá da cura? Que orixá compreendido que nós entendemos por orixá, que são as energias do Pai Criador, qual orixá não tem capacidade da cura? Ogum não cura? Ao nos proteger no caminho reto, no caminho correto, isso não é uma cura? Pai Exu não cura? Do jeito de Exu, ao nos abraçar, ao nos cuidar, ao nos vitalizar, para que possamos andar. Mãe Pombagira, ao nos dar o desejo, ao nos dar a vontade, ao nos vitalizar esses sentimentos, isso não é uma cura para quando estamos muito apáticos? Qual orixá não cura? Eu costumo responder sempre isso. É importantíssima a sua colocação, até porque isso é, com certeza absoluta que o senhor está falando, uma manifestação ou a afirmação de que nós somos filhos de todos os orixás, não é verdade? Com certeza absoluta. E aí nós temos ali no Característica das Vibrações do curso que o senhor nos deu a honra de participar, que é o curso Umbanda Sem Fronteiras, lá na apostila, nós temos ali vários itens relacionados a cada orixá ou cada falange, que diz assim, parte do corpo humano. O que quer dizer isso? É aquela parte do corpo, é aquele chakra que aquele orixá ou aquela falange atua com mais intensidade. Atua no corpo todo, mas naquele organismo, naquele órgão ou naquele chakra, aquele orixá A ou orixá B atua com maior intensidade. Então, quando a gente sabe isso, e a gente tem, por exemplo, uma fragilidade em determinado
chácara ou em determinado órgão, a gente pode trabalhar espiritualmente em cima desse orixá, que em paralelo, o senhor mesmo mencionou isso, a gente não pode esquecer, em paralelo e complementando sempre a medicina terrena. Isso é fundamental a gente sempre lembrar. Vamos ao médico, vamos sempre fazer o que o médico fala, mas em paralelo o tratamento espiritual não se abre mão. Então, nós temos essas possibilidades. Procure saber qual é o orixá responsável por aquele seu chácara ou por aquele órgão lesionado, e eu tenho certeza que você trabalhando em cima dele, e é claro, e sempre fazendo a sua parte, a gente lembra sempre que em qualquer tratamento espiritual, seja que tipo de tratamento for, né, a parte espiritual vai fazer 50% da obra. Os outros 50% cabe a nós, porque senão não se chega a lugar nenhum. Do céu só cai chuva, e ainda assim, quando cai, né? Cai mais em São Paulo do que aqui no Rio. Por aí mesmo, por aí mesmo, por aí mesmo. Meu amigo, eu não quero me alongar demais, até porque da outra vez nós ficamos quase 1h30, tomei uma bronca do pai Ronald depois. Ela falou, vamos ter que colocar um programa de 1h30, mas apesar de que eu sempre falo que o conteúdo bom a gente estende e não tem problema. Mas quando a pessoa chega no teu terreiro, fala assim, pai Luiz, eu preciso da cura. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou perdido, estou com dores. Precisa passar por um guia ou nós como os médiums, conseguimos abraçar esse filho, esse irmão e falar assim, vem cá, senta aqui na minha frente e deixa eu conversar contigo? Eu acho que nesse caso específico, por se tratar de um filho espiritual, as chances dessa forma de trabalho, essas chances são maiores. Por quê? Porque o filho espiritual, ele já tem, nem que seja um pouco, de conhecimento, de entendimento, e ele tem uma certa capacidade em captar as nossas palavras. Agora, a gente precisa sempre entender uma coisa. O tratamento espiritual, ele precisa ser uma via de mão dupla. Porque o que nós estamos observando em função de uma série de questões é que primeiro, a gente chega perto do filho e orienta, olha, faça assim, assim, assim. Primeiro, grande parte não faz, entra por um ouvido e sai pelo outro. Primeiro lugar. Segundo, quando faz, se a coisa está indo ou não está indo, não há um retorno. Eu acho isso o fim do mundo. Quer dizer, você vai para frente do teu pai espiritual, você tira ele das atividades dele, não que isso seja um problema, porque é a nossa missão. Isso faz parte do catálogo, né? Mas você tira o teu pai da agenda dele, ele abre um espaço na agenda para conversar contigo. O tratamento espiritual, gente, como diz a nossa mãe Jurema, nossa mãe espiritual, é um passo de cada vez. Aqui não tem máquina de caldo de cana que você bota de um lado e já sai pronto do outro. Se pensa nisso, nem passa na frente do Templo Estrela do Oriente, porque não vai rolar, tá? Tá com problema? Vamos dialogar, e nessa via de mão dupla, as coisas vão acontecendo, você vai passando para nós, para que a gente possa ir corrigindo os caminhos, e a gente tem muita chance de chegar com sucesso no final. Agora, um trabalhando do lado do outro, senão não adianta. Não rola. Todo dia morremos um pouco? Todo dia morremos um pouco. Isso aí não tem a menor dúvida. Organicamente, inclusive, falando, porque as nossas células, com o passar do tempo, elas vão perdendo a capacidade de se autorrenovarem, não é verdade? E, principalmente, se esse organismo ele não é conduzido da forma que precisa ser conduzida,
através de uma boa alimentação, através de exercícios físicos, principalmente, entendeu? Esse autossuicídio, que é o que acontece todo dia com a gente, isso vai fazendo com que a gente vá deteriorando cada vez mais e, com certeza absoluta, a vida cobra. Oxi. A vida cobra. Não como punição, mas mostrando para nós, desde que você tenha uma sensibilidade, demonstra para nós que a lição vai precisar ser refeita ou neste plano ou em outros planos que a gente não sabe, entendeu? Eu só fico pensando uma coisa, viu, meu pai? Esse planeta Terra, em função dessa humanidade louca que a gente está vivendo, já está assim, imagina você reencarnar daqui a 50 anos, como é que isso aqui vai estar? A gente fica pensando, eu preferível voltar para a Terra do que em planetas mais atrasados. Mas também tem coisa muito melhor por aí, por isso que vamos nos cuidar para sempre falar, não, eu mereço e eu quero ir, eu fiz por merecer coisa melhor. É o que nos cansa. O negócio é a gente trabalhar para não precisar reencarnar, nem aqui, nem em lugar nenhum. Esse precisa ser o grande objetivo, né? Se a gente não fizer isso, aí são as nossas escolhas, né? Meu amigo, eu quero agradecer demais novamente a sua presença. Quero lhe cobrar aquilo que a promessa de pelo menos uma vez por mês a gente bater um papinho aqui, porque eu acho que são conversas extremamente agradáveis, conversas curativas, sem dúvida alguma, tanto para a mente como para o espírito. E eu não tenho a menor dúvida de que não somente todos os amigos e irmãos, tanto que nos ouvem pela rádio, que nos assistem pelo YouTube, mas os irmãos desencarnados que precisam ouvir isso. Eu tenho certeza que cada bate-papo desse é acompanhado por uma miríade de espíritos que devem estar se olhando agora e falar, então foi isso. Foi isso. E nunca esquecer que o esclarecimento também é uma cura. O conhecimento é uma cura. Sabe, o fazer se sentir bem é uma cura. E isso a gente faz tanto com nossos irmãos encarnados quanto com os desencarnados. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Nós carregamos uma pleia de vibrações e muitas delas precisando ouvir o que a gente falou hoje. Meu pai, foi mais um grande momento, um prazer enorme e estamos juntos, sim. Vamos, com certeza absoluta, nesse caminhos da evolução. Muito obrigado. Meu irmão, sua bênção mais uma vez. E a todos que nos acompanharam também, o Ori abençoe o Ori de vocês, e o Ori de vocês abençoe o nosso Ori, para que possamos ter sempre essa grande corrente que é a banda, o caminho da nossa evolução. Oxalá nos abençoe e fiquem com Deus. Assim seja. Até mais.